E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando? Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Bom, hoje a gente começa então o final, para falar a verdade, né? Começamos o final da nossa jornada aí pela opinião pública, no primeiro momento, no primeiro semestre, a teoria e a pesquisa de opinião pública, e agora o planejamento mercadológico. Uma coisa tem a ver com a outra, a gente vai entrar especificamente e com profundidade em marketing, tá? É claro que nós não estamos aqui tentando julgar, e principalmente não é o objetivo da disciplina, criar uma espécie de formulação epistemológica total, definida, final sobre marketing. Até porque marketing não é somente estudado em comunicação e em publicidade especificamente, mas marketing é uma ferramenta da administração, por exemplo, extremamente utilizada e que deve, na verdade, fazer parte dos estudos de comunicação. Então a gente vai tentar, nas próximas aulas e daqui até o final do ano, né, novembro, dezembro, a gente vai tentar fazer com que vocês entendam, basicamente, do que é que a gente está falando em relação a marketing dentro de comunicação e como que o marketing, como ferramenta de comunicação, e principalmente ferramenta de comunicação dos publicitários, das agências de comunicação, podem influenciar na venda, nos comércios, nos e-commerces hoje em dia, nessas novas estruturas que nós estamos nos deparando a cada dia que passa para enfrentar esse mundo doido que está vindo por aí, que já está, já é uma realidade, que é o mundo da comunicação digital. Aonde estamos e para onde iremos? Esse é o panorama que eu pretendo mostrar para vocês aqui nas próximas aulas, tá? Lembrando, sempre fazendo sempre alguma correlação com o que a gente já viu, com a opinião pública, como que a opinião pública enxerga as empresas, como que a opinião pública enxerga as estruturas de comunicação, como que as pesquisas que nós praticamos, que nós fazemos com a opinião pública revertem exatamente na nossa estratégia de vendas para o nosso cliente em uma agência, enfim, como está tudo amarrado, entendeu? Então a gente vai começar hoje, eu já começo, não tem como fugir disso, né? Eu tenho que citar os papas do negócio, né? Peter Drucker, Theodore Levitt e o Philip Kotler. Para o Peter Drucker, o que é marketing? É o processo através do qual a economia é integrada à sociedade para servir às necessidades humanas. Para o Theodore Levitt, é o processo de atrair e manter clientes. E para o Kotler, mestre Kotler, é uma orientação da administração que visa proporcionar a satisfação do cliente e o bem-estar do consumidor a longo prazo, como forma de satisfazer aos objetivos e às responsabilidades da organização. Nós temos 3 pontos de vista. Para o Drucker, o que ele diz? Há um processo que tem que ser respeitado através dos trâmites econômicos dentro da sociedade para fazer com que as necessidades humanas sejam atendidas. O Theodore Levitt vai trabalhar com a questão do consumidor. Ele vai ver a questão do cliente. É uma forma de você ter clientes. É um jeito de você apresentar uma estratégia de comunicação para atrair clientes e fidelizar esses clientes. Já o Kotler dá uma visão um pouco ampla. Ele vai misturar um pouco das duas coisas, mas ele vai falar especificamente das organizações, das administrações. Ele vai ver que é uma orientação das empresas para que a gente tenha uma satisfação entre os consumidores e as empresas especificamente, mas sempre pensando na responsabilidade dessa organização dentro da sociedade. Essas 3 visões quase sempre são utilizadas em concursos, em provas que vocês vão fazer pela vida, ou até mesmo dentro de um estudo mais aprofundado, um MBA que você vai falar sobre administração de marketing, quando você vai estudar marketing mais profundamente, você vai se encontrar com esses caras falando sobre marketing especificamente, tá legal? Mas afinal de contas, o que é e qual é a nossa definição? A minha melhor definição é essa aqui. O marketing, o que é?
de uma forma bem resumida, ele é compreender o mercado e tornar eficiente e lucrativa a relação entre empresa e consumidor. Basicamente é isso que é para mim, é a definição que eu sigo e é a definição que eu explico para todo mundo. Marketing é a melhor forma possível que nós podemos colocar em prática para que, de uma forma eficiente, que dê lucro, que gere lucro, a relação entre a empresa se estabeleça com os consumidores, tá? Ao passar das aulas, eu vou falar bastante sobre consumidores, porque eu tive uma boa experiência com consumidores quando eu fui diretor do Procon. Então eu entendo um pouco a cabeça do consumidor, mas também entendo o lado do empresário. Então eu entendo os dois lados e compreendo quais são os papéis desses dois personagens nesse cenário como um todo. Não é uma situação tão simples, mas a gente tem que entender que o consumidor é que, na verdade, não está, de uma maneira geral, na relação do lado mais forte da relação. É sempre do lado mais fraco. A empresa, ela possui mais corpo, então ela pode muito bem propiciar ao consumidor exatamente aquilo que ele está demandando. Não é nada absurdo, mas algumas empresas não pensam assim e é onde começam a ter problemas de marketing. Vamos avançar. Bom, pegando justamente essa visão, né, como eu estou dizendo para vocês, em relação a clientes, etc., eu quis de novo colocar o Lewis para amarrar um pouco mais esse conceito dele, que é importante para a gente começar agora. Ele diz o seguinte: a venda enfoca as necessidades do vendedor, o marketing as do comprador. São duas coisas diferentes, tá? O ato de vender ajuda o vendedor, já o marketing ajuda o comprador. A venda está preocupada com as necessidades do vendedor de converter seu produto em dinheiro. O marketing com a ideia de satisfazer as necessidades do cliente por meio de produto e toda a gama de coisas associadas com a criação, a entrega e o consumo final. Então, gente, a gente já começa a ter aí uma divisão. Marketing é uma coisa, venda é outra. São duas coisas bem dissociadas. Quando eu estou falando de técnica de venda, eu estou falando de técnica de convencimento de uma pessoa para que ela atinja, para que eu consiga fazer com que ela atinja um objetivo. É quase uma manipulação. Nós não vamos trabalhar com esse conceito. Nós vamos trabalhar com outro tipo de conceito. Nós vamos trabalhar com o conceito de marketing, que está falando sobre o quê? Sobre a satisfação do cliente na experiência que ele tem com o produto e com a organização. É esse o ponto-chave da nossa aula, é esse o ponto-chave da nossa disciplina daqui até o final do ano. Por isso que eu quis deixar isso claro, deixar clara, transparente essa posição do Lewis em relação a vocês, para vocês entendam. Vendas é uma coisa, marketing é outra. Tem relação? Tem. Mas nós estamos lidando com âmbitos diferentes de comunicação, tá legal? Basicamente, o esquema que todo mundo tá careca de saber é exatamente esse aqui. Necessidades e desejos são estimulados nas pessoas que sentem uma demanda por um produto. Esse é o esquema mais básico. E aonde nós estamos? Qual é o nosso ponto? Onde é que nós estamos no meio disso tudo? Qual é a nossa parte desse quinhão aí? Nós estamos na geração das necessidades e desejos, mas nós também estamos na demanda desse consumidor. Nós vamos trabalhar nessas duas pontas. Claro que também entendendo a cabeça do consumidor e principalmente entendendo a qualidade do produto como sendo primordial e preponderante para que ele tome a decisão de comprar. Então gravem bem isso. Marketing trabalha com a criação de necessidades, a observação dos desejos, dos anseios da população, do consumidor, que acabam gerando uma demanda por um produto ou serviço e este acaba sendo oferecido. Esse é o processo que a gente vai seguir sempre como regra básica, fundamental, ok? Não esqueçam desse procedimento. O marketing, então, é algo tão básico que não pode ser considerado uma função separada. É um negócio total, visto do ponto de vista do seu resultado final. Isto é, do ponto de vista do consumidor. Quem vai nos dizer que o marketing foi efetivo ou não é o consumidor. E é o cliente. E é a opinião pública. Lembram quando a gente falava de opinião pública lá no primeiro semestre? Fechamos o ciclo. O marketing só funciona quando eu tenho o consumidor, o cliente, satisfeito com aquela experiência de compra, com aquela experiência que ele está passando, e naquele momento
eu consigo conjecturar aquilo que ele vai imaginar, oferecendo para ele o suporte que ele necessita, mas de uma maneira macro, vendo aqui do lado de fora o que ele está querendo. O sucesso empresarial não é determinado pelo fabricante, mas sim pelo consumidor. Pelos fabricantes, o fabricante ele só coloca o produto, ele cria o produto, ele desenvolve a embalagem e põe no mercado. Ele só esquece que é um ser humano que vai comprar aquilo. Se ele não tiver desejo, se ele não tiver necessidade, não vai haver demanda. Eu preciso então fazer o que com comunicação? Estimular esse desejo, estimular essa demanda para que ele consiga, estimular esse desejo, essa necessidade para que ele consiga ter uma demanda sobre aquele produto, ok? Alguns conceitos são centrais, a gente não vai poder fugir deles, como eu acabei de falar. Necessidade humana, desejos, demandas e produtos. É o ciclo que a gente está falando. Necessidade humana é o estado da privação de alguma satisfação básica. É necessária alguma coisa para aquela pessoa sobreviver. Alguns desejos são diferentes de necessidades, por exemplo. Necessidade humana: comer, respirar, se vestir, morar, ter acesso a bebidas, né, a água. Isso é uma necessidade humana. Desejos são carências por satisfações específicas para atender às necessidades. Tem um crase errado aqui, inclusive, as necessidades. Ou seja, o desejo é diferente de necessidade. Eu necessito comer. Ok. Eu desejo comer uma lasanha. É uma coisa diferente. Eu posso comer arroz e feijão, mas eu desejo uma lasanha. Então é uma qualidade, é uma carência, uma satisfação que eu tenho através de algo que eu preciso ou necessariamente surge de uma necessidade. As demandas são os desejos por produtos específicos respaldados pela habilidade e disposição para comprá-los. Demanda indica e me dá a crença de que eu preciso ter então o quê? Algo para trocar por algo. Então se eu tenho o desejo por alguma coisa, eu vou gerar uma demanda. Eu preciso criar alguma situação para que eu consiga fazer valer aquele processo de desejo. Aonde está o dinheiro nessa jogada? Na demanda. Então eu crio uma situação para eu demandar alguma troca que eu vou realizar o meu desejo. E aí, nisso tudo, encontram-se os produtos. São bens físicos, serviços ou até mesmo ideias. Então, nós temos que entender os pilares da coisa. Necessidade humana é algo que é inerente, é necessário que aconteça. É necessário que o ser humano tenha alguns elementos básicos para sobreviver. Mas ele não necessariamente precisa de ter desejos. Ele tem desejos. E para ele satisfazer esses desejos, ele vai ter uma demanda, ele vai criar uma demanda por produtos. Entenderam? O ciclo se fecha, ok? O marketing surge, então, quando as pessoas decidem satisfazer necessidades e desejos através da troca, através das transações, da mudança de posição do dinheiro. O dinheiro sai do meu patrão, né, que é feito através da minha força de trabalho, vem para mim e eu troco esse dinheiro por algo que eu desejo. Existe também aquela troca de dinheiro por algo que eu necessito, porque aí eu vou comprar uma cesta básica, por exemplo. Mas eu preciso comprar lasanha. Não. Você não precisa comprar lasanha, você precisa comprar os elementos básicos da sua alimentação. Eu desejo uma lasanha, é diferente. De toda forma, o marketing vai fazer com que eu tenha o desejo. Entenderam? O marketing não vai trabalhar na necessidade humana, ele vai trabalhar justamente no desejo, ok? Relacionamentos e redes. Consumidores, funcionários, fornecedores, distribuidores, varejistas, agências de propaganda, cientistas, universitários, todos esses fazem parte dos stakeholders, ou seja, dos grupos de interesse que estão envolvidos nesse processo de marketing. Todas essas entidades que a gente começou a falar são os elementos que estão dentro desse cenário como um todo, que vão fazer parte, são os personagens da minha caminhada nessa definição sobre o que é o marketing ou não. Então nós vamos trabalhar com esses conceitos sobre quem são os fornecedores, quem são os distribuidores, quem é o varejista, quem é o propagandista, quem são os universitários cientistas que vão criar novas técnicas ou novas tecnologias, etc. Certo? Nisso tudo, surge então o conceito de
administração de marketing. Tá? E esse conceito, diante de todas essas informações, esse monte de informações que eu acabei de colocar para vocês, alguns autores criaram, então, a partir dos anos 60, algumas definições chamadas administração de marketing. Ou seja, é um nível de administração, é um estudo da área da administração que foca o marketing. As primeiras definições vieram da American Marketing Association, ou seja, a Associação Americana de Marketing, e dizia o seguinte: a administração de marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Então, tudo que a gente falou até agora sobre o conceito do que é o marketing, quais são os personagens envolvidos, como que o marketing vai trabalhar, qual é a nossa posição. Nós estamos dentro da esfera do desejo, da criação do desejo dentro das pessoas, para que elas nutram uma demanda e automaticamente comprem um produto. A esse processo todo nós chamamos de administração de marketing. Tá claro? Quais são as orientações que a gente dá, então, dentro do marketing? Quando eu estou falando de marketing, quais orientações eu tenho que ter em mente? Primeiro, eu preciso atender a necessidade de maneira lucrativa. As necessidades da minha empresa e as necessidades do meu consumidor. Identificar desejos e atendê-los. Saber o que as pessoas querem, tá? E criar ferramentas para atender esses desejos. Por isso que a propaganda é tão importante. Quando as pessoas estão desesperadas, por exemplo, para beber alguma coisa, se eu oferecer uma propaganda para elas de uma marca de refrigerante, dependendo da construção imagética que eu colocar ali, aquele estímulo vai ser muito maior, o desejo vai ser muito maior e a pessoa vai trocar o seu dinheiro por aquele produto através da minha estratégia de marketing, ok? Amar o cliente, não o produto. Isso é uma orientação básica. Nós temos que entender que nós estamos fazendo para o cliente e não para o produto. Não é o produto que manda, quem manda é o cliente. É ele que, afinal de contas, vai pagar toda essa brincadeira, ok? Pessoas em primeiro lugar e parceiros no lucro. Ou seja, as pessoas sempre vão estar no primeiro lugar em qualquer situação, tentando fazer com que as empresas entendam isso. Muitas empresas não conseguem entender que hoje em dia, principalmente com as mudanças nos atores sociais, as pessoas hoje têm poder na mão de decidir o que elas querem e o que elas não querem para dentro do seu ambiente de vida normal. Ela quer sim fazer uma parceria com uma empresa, mas que ela também obtenha algum tipo de lucro, uma vantagem, ou uma vantagem competitiva. Produtos hoje que estão conseguindo suplantar essa necessidade são os produtos, por exemplo, que são de marcas veganas, ou que protegem o meio ambiente, ou que não usam trabalho escravo, ou que não foram testados em animais. Produtos que estão sendo colocados no mercado com esse diferencial. Isso tudo é uma orientação para o marketing. E tudo isso gera o quê? Valor. Tudo que nós estamos falando aqui define-se por valor. E qual é o valor que as pessoas dão a esses produtos? Não adianta nada eu dizer para vocês que alguma coisa vai ser desejada por alguém e eu preciso gerar essa demanda se o valor for inacessível. Vou dar um exemplo bobo. Você gostaria de ter um carro do ano. Você gostaria de ter uma bolsa de marca. Você gostaria de morar num lugar espetacular. Mas tudo isso tem um valor. O grande problema do valor é como é que você mede esse valor, né? Como que hoje nós medimos o valor? Qual é a matemática que está por trás de definir o valor de algo? Por que uma caneta custa o que custa e por que uma Maserati custa o que custa? Porque há uma definição de valor, atribui-se um valor àquilo. Mas esse valor é composto de algumas ferramentas básicas, tá? Primeiro, o valor entregue ao consumidor é a diferença entre o valor total que se espera e o custo total do consumidor. Essa relação tem que ser clara. Mas isso aqui é em termos mais de administração. Vamos rapidamente falar disso. Valor total para o consumidor é o conjunto de benefícios esperados por determinado produto ou serviço. O valor do produto, do serviço, dos funcionários e da imagem. Ou seja, para o consumidor, o valor total é o conjunto de beneméritos, de coisas boas que ele pode obter daquilo. Então, se uma pessoa olhar, por exemplo, para um carro de luxo e se sentir satisfeita com aquilo, ela paga o valor necessário para aquilo.
Se um outro consumidor observar uma bolsa de marca de última geração, de última marca, e acreditar que aquela marca seja exatamente, tenha o seu valor e que é muito bom estar com ela, ela vai começar a definir o valor daquilo. Ela vai dizer, inclusive, quanto que ela vai pagar por aquilo, porque ela acha que há uma valoração de mérito em cima daquilo, tá? Porque existe um processo de imagem dos funcionários que estão envolvidos naquilo, ou seja, na criação daquele produto, etc. Já o custo é diferente. O custo total do consumidor é o conjunto de custos esperados na avaliação, obtenção e uso do produto ou serviço. Preço, custo de tempo, de energia física ou psíquica, etc. Ou seja, o custo também é levado pelo consumidor em consideração quando ele vai demandar comprar alguma coisa, quando ele coloca na balança se ele tem uma distância para chegar para comprar aquele produto, se ele, de uma maneira geral, acha que o preço não é o correto, está abaixo ou está acima daquilo que ele acha justo, se ele acha que o tempo que ele vai despender com aquilo vai valer a pena ou não. Essas definições são muito subjetivas, não existe uma matemática que explique isso. Mas eu quis trazer para vocês entenderem como que o valor está intrinsecamente ligado àquilo que o marketing está gerando. Algumas campanhas, por exemplo, são incríveis, são muito vitoriosas, muito felizes, por exemplo, quando elas colocam para o consumidor que o consumidor necessita daquele produto, mas há uma espécie de outro tipo de valor agregado em cima daquilo. Olha, quando você compra o produto X, você está alimentando tantas comunidades que ajudaram a produzir esse produto. É uma definição de valor. Eu atribuo um custo, um benefício para mim e para o outro, ok? Mas eu vou ter que demandar ir buscar esse produto. O custo já fica elevado para mim. Não vale mais a pena. Vou dar um outro exemplo, né? Hoje com as redes sociais e com o frete dos produtos. Antigamente, algumas pessoas se deslocavam para comprar produtos em outras cidades. Cidades que eram, às vezes, produtoras de tecido, produtoras de cerâmica, então as pessoas iam comprar. Hoje, com a internet e com a possibilidade de eu ter tudo à minha mão, eu não coloco o custo naquilo, na planilha. Mas espera aí, eu vou ter que gastar o combustível, eu vou perder um tempo para viajar para o local, sendo que eu posso comprar pela internet, chegar na minha casa e eu pagar o frete daquilo, que é muito mais barato do que o meu desgaste. Então essa relação entre valor e custo acaba o tempo todo sendo utilizada pelo consumidor, certo? Para definir a satisfação dele em torno daquela experiência. E essa satisfação é o sentimento de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto ou o resultado em relação às expectativas. Às vezes eu quero um produto, desejo demais, eu quero demais aquela marca nova de celular. Eu estou juntando dinheiro por muito tempo para comprar aquele celular. Compro aquele celular. E aí eu vejo que ele é exatamente o mesmo que eu tinha, só com uma câmera um pouco melhor, com um nível número X de resolução na fotografia. A satisfação acaba sendo prejudicada, porque não me houve nenhum tipo de acréscimo. Não houve nenhum tipo de valor a mais. Não me gerou uma satisfação plena naquilo. Porém, em compensação, algumas pessoas que não tiveram acesso, nunca vão ter acesso, ou que de uma maneira geral chegaram a ter muito sacrifício para ter acesso àquele produto, quando tem aquele produto na mão, tem um nível de satisfação muito grande. E começam até a achar que pagaram pouco por aquilo, certo? De uma maneira geral, tudo isso é marketing. E isso está mudando a forma como as pessoas têm visto o mundo. O marketing muda, então, as relações das pessoas. A reengenharia, por exemplo. O que é a reengenharia? Não mais eu tenho as empresas concentradas em funções e departamentos. Eu tenho um processo multidisciplinar. Todo mundo faz a mesma coisa, porque entende-se que a cadeia de pessoas que fazem parte da corporação também são stakeholders, também são os formadores de opinião, fazem parte de uma engrenagem que está analisando o marketing de forma muito mais ampla do que somente aquela pessoa que cuidava do financeiro, aquela pessoa que cuidava da expedição, o outro que cuidava da logística. Não, há uma mudança de procedimentos internos. A questão da terceirização também entra em custo, entra dentro da produção disso, ou seja, eu não preciso mais necessariamente ter
eu, como sendo o grande fabricante, eu vou oferecer a um terceiro a possibilidade dele ser parceiro e fabricar alguma parte junto comigo daquele produto, o que vai baratear o custo daquele produto final. O e-commerce, ou seja, a possibilidade de eu atrair muitos clientes com poucas estruturas digitais que custam muito barato ou que custam quase nada, mas que me oferecem a possibilidade de eu ter uma gama enorme, um catálogo enorme de produtos à disposição do clique das pessoas. Quantos de nós não compramos coisas recentemente na pandemia só usando os smartphones? E a pandemia fez com que a gente ficasse exatamente dependendo do e-commerce para a gente continuar comprando alguma coisa ou adquirindo os produtos até de primeira necessidade. O benchmarking, que é o quê? Que é o processo das empresas se autoavaliarem, entender como que elas podem se recolocar no mercado de uma maneira superior. Elas vão intrinsecamente, vão olhar para si próprias e vão entender como que elas podem se melhorar para tentar atingir novos mercados. Elas vão mudar um pouco essa visão mais global e mais local. Há uma mescla dessas duas formulações de empresas novas, de produtos novos. Eu tenho que atender um público local, mas com aspecto, com áreas de global. Porque eu consigo juntar valor agregado naquilo somente pelo fato de eu estar dizendo que eu vendo aquilo para o mundo todo, mas que eu posso vender localmente. E, finalmente, a descentralização das empresas. Ou seja, não existe mais uma administração vertical. Existe o quê? Existe uma administração que é mais no nível local, incentivando a cada um daqueles parceiros, a cada um dos que fazem parte da empresa, para que eles entendam como é o nível da empresa no âmbito local. De modo que todos os que fazem parte da empresa sejam o corpo da empresa, sejam a cara do produto, ok? Eu acho que a gente, no primeiro momento, para a gente falar sobre marketing e definir, estamos bem. O que eu quero que vocês entendam é que é um processo que faz parte das comunicações, faz parte da administração e é um processo dissociado de vendas especificamente, mas que faz parte também de uma mudança organizacional, certo? O marketing hoje está como algum tempo atrás esteve os processos de venda ou os processos de modernização das empresas, de digitalização, ele faz parte da vida das pessoas e nós não vivemos sem ele. Somos bombardeados por ele o tempo todo, temos muito mais a ver com o marketing do que a gente pensa e somos geradores, criadores de conteúdo de marketing, como todos vocês serão no futuro, se Deus quiser, tá ok? Por enquanto é só, a gente volta na semana que vem, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, revejam os materiais, escrevam nos comentários, participem com a gente, tá legal? Um grande abraço, pessoal, até semana que vem.